Graças e paz. Amém. O Senhor é bom. É bênção. Criança é bênção, viu? E nós temos que cuidar das nossas. Está ensinando. Amém? Qual é a visão que nós temos de Jesus? Qual é a visão que você tem do Senhor? A visão que você tem de Jesus vai determinar em sua vida uma vida de vitória ou uma vida de fracasso. De acordo com como nós colocamos o nosso Senhor em nosso viver. Nós fomos chamados para adorá-lo, reverenciá-lo. Tudo que nós estamos vendo aqui é consequência daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ele fala que nossos filhos são herança do Senhor. E nós temos que glorificar Ele através do nosso viver. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o assunto que eu tenho para tratar, falar hoje com a igreja. Vamos ver se dá tempo. Nós vamos estar falando de algo que é necessário na vida do cristão. Vamos abrir a palavra de Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 25. Versículo 23. Vinte e três, 25, perdão. Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui hoje? Alegrei-me quando me disseram. E nós temos que estar nessa alegria. Casa do Senhor não é para a gente trazer fardo de tristeza, de desânimo. Nem é tão pouco para deixar ali na porta e falar, fica aí que daqui a pouco eu te pego. Mas é para nós virmos, ouvir a palavra e podermos colocar isso em prática. Amém? É só um versículo só, irmãos. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 25. Diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso de contemplar algo aqui na tua casa, de podermos estar orando pelas nossas crianças, Senhor, protegendo elas, Senhor, através das nossas orações, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor. Creio que eles vieram não por imposição, mas eles vieram, Senhor Jesus, para te adorar. Por isso, Senhor, não nos deixa sair daqui vazio, Senhor. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, até o fim, Senhor, até o dia da tua volta, até o dia, Senhor, em que esse mundo, se nós presenciarmos o fim dele, Pai, porque a tua palavra nos diz que o Senhor vai nos aperfeiçoar até o dia da tua vinda, Senhor. Obrigado, Jesus, usa-me como canal de bênção para abençoar os nossos irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu tenho um assunto a falar que Deus tem colocado no meu coração. E para mim falar esse assunto, não é que eu escolhi esse personagem, o rei Josias, mas ele se identifica muito conosco. O rei Josias, se a gente fizer uma análise do capítulo 22 do livro de Reis, segundo Reis até o 25, nós vamos nos identificar com ele. E nós somos um rei Josias. A palavra de Deus, antes de entrar no assunto, eu quero falar a respeito um pouquinho do rei, do que ele é, do que ele foi
e o que ele contribuiu para a nossa vida como cristão. O rei Josias, ele foi um rei diferente. Como disse aqui o versículo que nós lemos, nem antes e nem depois houve um igual. Agora, como Josias, assim como nós viemos de lares destruídos, lares que para a sociedade nós éramos rejeitados. Eu particularmente vivi uma vida destroçada, e Deus, por sua bondade e misericórdia, me escolheu. Não foi eu que escolhi ele. João 15 diz que não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, para que vades dê fruto e vosso fruto permaneça. E o nosso fruto tem que permanecer nesse mundo. Existe um documento que foi feito no primeiro século, chamado Didaquê. Ele nos diz que, assim como a nossa vida como cristão, a nossa alma é para o corpo, assim é a nossa vida como cristão para esse mundo. Ou seja, assim como a nossa alma é para o corpo, a nossa vida como cristão é para o mundo. As pessoas vão identificar, vão glorificar, vão exaltar o nome do Senhor e vão conhecer o nosso Deus através da nossa vida, porque nós somos referência. E foi para isso que fomos chamados. Josias, ele teve uma vida conturbada, apesar dos seus 8 anos de idade, ele assumiu um reinado. Mas a palavra de Deus nos diz que Israel viveu um tempo difícil, um tempo terrível, um tempo em que a idolatria, ela imperava no meio do povo de Deus. E Deus estava com náuseas da situação que ocorria naquela época. Isso começou nos antecessores de Josias, como o rei Salomão, que começou tão bem e terminou o seu fim triste. Um fim em que a gente não pode se identificar com ele. Salomão, ele deixou tudo aquilo que ele recebeu de Deus para se juntar com mulheres estranhas e depois adorar outros deuses. Assim o seu filho Jeroboão, a mesma coisa, continuou. O rei Ezequias foi bom, mas teve seus deslizes. Mas o rei pior que existiu em Israel, que diz a palavra de Deus, foi o rei Manassés, que foi o avô de Josias. Esse rei, ele fez coisas terríveis. Ele pegou o templo de Deus, o templo do Senhor, e ele começou a colocar ali dentro postes, ídolos, tudo quanto era coisa abominável ao Senhor. Ele usou o templo de Deus para fazer isso. Diz a palavra que o povo estava esquecido de Deus. O povo não queria saber mais de Deus, porque o Manassés, o que ele ditava, o que ele fazia e o que ele falava, o povo o seguia. Cabe aqui falar algo em que o homem, ele tem um poder de persuasão. O que ele fala, muitas vezes, o que ele dita, as pessoas o seguem. Não é diferente até no meio cristão. Muitos têm ido para a igreja sem uma Bíblia, ou usa um celular, ou muitas vezes não usa nada. E muitas igrejas têm ditado tantas coisas e as pessoas têm engolido, e temos vivido um evangelho, como diz o pastor Disseu, de baciada. Um evangelho que muitas vezes não é coerente com aquilo que Deus quer para o seu povo nesse mundo, onde nós podíamos ser sal e luz e eles podiam nos identificar nesse mundo, mas muitas vezes isso não está ocorrendo. E Manassés, ele agiu dessa forma. O povo esqueceu de Deus, o povo virou as costas para Deus, e viveu uma vida
abominável aos olhos do Senhor. O que Manassés fez era como você pegasse aqui esse prédio, esse templo, um lugar de adoração, onde nós estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, quarta, sábado e todos os dias que nós entramos aqui, e você pegar esse templo e colocar aqui algumas coisas abomináveis a Deus, postes, ídolos, e as pessoas muitas vezes por persuasão, eles começarem a adorar, porque o homem falou. E nós vemos que pastores, apóstolos, homens de Deus que são chamados para pregar o Evangelho, eles são apenas instrumento, mas eles têm que levar isso a sério, porque aquilo que eu falo aqui muitas vezes, se eu falo uma heresia e esses pastores que estão aqui não me corrigir, vai ser introduzido no coração de vocês, vocês vão para casa e vão levar isso e muitas vezes vão praticar isso. É verdade ou não é? E nós temos vivido isso. Temos vivido isso, infelizmente. Eu trouxe esse texto de Josias porque ele nos dá um parâmetro da nossa vida como nós estamos vivendo hoje. Infelizmente. Agora, nós somos adultos, essas crianças que saíram daqui, elas estão sendo ensinadas, doutrinadas dentro da palavra de Deus, porque elas não vão se esquecer. Mas nós que somos adultos, que estamos aqui, conhecemos a verdade e muitas vezes nos desviamos dela, não por motivo de persuasão, mas muitas vezes porque nós estamos com um olho no mundo e outro dentro da igreja. E estamos vivendo de forma de aparência. E isso é muito abominável. Os mesmos postes, ídolo que foi colocado dentro do templo do Senhor, é essa aparência que nós vivemos, muitas vezes, agindo de maneira que não agrada ao Senhor. Manassés foi um rei terrível. Ele foi um rei que não agradou ao Senhor. Mas o pior de Manassés não foi ele, porque ele podia pagar pelos seus erros, foi porque ele induziu o povo a seguir e a viver da maneira que ele queria. E Manassés morreu. Veio seu filho Amon. Não posso dizer que foi pior, mas continuou na mesma situação, na mesma semelhança do seu pai. Não durou muito tempo. Não durou muito tempo. 3 anos ele ficou no reinado. E aí ele morre. Josias era de uma família real. E ele naquele momento ele assume o reinado. Você pegar uma criança dessa daí que saiu daqui, com 8 anos de idade, e colocar para assumir um país como o nosso, como seria? Seria difícil, muito difícil. Se ele não tivesse, como o pastor Nilo falou, tutores, pessoas que pudessem orientar. E graças a Deus, Josias, ele tinha pessoas do bem, pessoas que conheciam a verdade, que não se dobrava diante dos postes ídolos, nem se dobrava às ordenanças dos reis daquela época. Josias era rodeado por homens de Deus. Um deles era Ilquias, que era pai de Jeremias. E Safã, um sumo sacerdote que cuidava das coisas de Deus. Josias cresceu ali como essas crianças estão crescendo, sendo doutrinadas, sendo ensinadas, para que elas não venham a perecer, nem sair dos caminhos do Senhor. E ele foi doutrinado dentro disso. Diz a palavra de Deus que um dos homens que da sua época era o profeta Sofonias, que cresceu, ele na época, Josias cresceu ouvindo isso, e por ele ser ensinado, doutrinado, ele começou a colocar dentro dele, e resgatar dentro dele, o Deus do seu antecessor, do seu predecessor, que era Davi. E Josias, ele começou a ser ensinado ali.
Passado alguns anos do seu reinado, Josias, aos 16 anos, ele começou a entender como era que o porquê que o povo estava naquela situação. Diz a palavra de Deus que Josias chamou Ilquias e falou: olha, vamos reparar o templo do Senhor, vamos tirar toda aquela sujeira, vamos limpar e vamos mudar a situação do povo de Israel. Josias tinha uma missão muito terrível naquela época, era mudar todo o contexto religioso daquele povo. Assim como Moisés, como um dia eu preguei aqui falando sobre intercessão, o trabalho mais difícil de Moisés não foi tirar o povo de Israel, foi tirar o Egito de dentro do coração do povo de Deus. E hoje quanta luta, quanta batalha nós temos nas igrejas sérias, irmão, para tirar o Egito de dentro do coração das pessoas. E estamos vivendo isso, infelizmente. Josias manda Ilquias reparar o templo. O que é reparar o templo? O que é reparar o templo? A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, precisa de limpeza. Porque mora um rei que é todo poderoso, mora um espírito que foi tirado de dentro de nós, um espírito velho, um espírito que nos fazia estar na escravidão do pecado, foi trocado e colocado um novo espírito, e esse espírito é esse Deus que nós servamos hoje, é o Deus que mora dentro de nós, porque somos templo, tabernáculo e casa do Senhor. Dentro de nós há um altar, e esse altar só pode ser ocupado por um Deus que é poderoso, um Deus que fez tudo por nós. Nenhum Deus na face da terra, debaixo da terra, nem no céu, teve todo esse poder para poder transformar a vida de um homem. Nenhum homem na face da terra tem um poder de mudar a vida de qualquer outro homem. Nenhum. Mas ele, quando ele entra, ele muda, ele transforma, muda o caráter, muda a posição, muda o modo de agir, muda o modo de viver, muda o modo de olhar, muda o modo de testemunhar, muda o modo de amar. É esse Deus que nós servamos. Josias manda reparar o templo. E quando Ilquias começa a fazer a limpeza, tirar toda aquela sujeira de dentro do templo, diz a palavra de Deus no capítulo 23 de 2 Reis, que ele encontra ali o livro da lei. E esse livro da lei estava contido algo que era para a transformação do povo de Deus, para viver em comunhão com Deus. E esse livro foi escondido. O que eu penso dessa forma? O que me vem a entender? É a tua Bíblia, que muitas vezes você vem para a igreja e não sabe nem onde está. É a tua Bíblia que está na tua casa, que muitas vezes você não pega ela para ler. Porque assim como o feijão, o arroz e o jabá é para ter o corpo, assim é a palavra de Deus para a nossa vida espiritual. E nós vivemos de forma hoje, em que se nós não formos alimentados espiritualmente por essa palavra, nós vamos ser presa fácil do diabo. E vamos viver uma vida em decadência, uma vida em queda livre. E nós vamos ter consequências graves. Se nós não tirarmos um tempo para Deus, para orar, para lermos a palavra, nós estamos perdidos, irmão. Tudo aquele trabalho que foi feito em prol da tua vida, a qual você foi resgatado, viveu o primeiro amor, andou na presença de Deus, não valeu de nada. Sabe por quê? Porque isso você vai perder com o tempo. E se você não se alimenta, você não vai conseguir caminhar. Você não vai conseguir desfrutar das coisas boas do Senhor.
A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você não anda na presença de Deus, não tem como. Nós vamos viver na carnalidade e muitas vezes não vamos discernir aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos entender, discernir não, nós não vamos entender. Discernir é quando, espiritualmente falando, quando o diabo começa a se chegar a nós e muitas vezes nós não discernem aquilo que ele está fazendo com nossas vidas. E nós achamos muitas vezes que é normal, é assim mesmo, não tem nada a ver. Nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso. Reparar o templo não é difícil. Pegar essa palavra não é difícil e ler. O problema é que hoje nós vivemos uma época da tecnologia. E hoje o que comanda a vida das pessoas é um celular. Me mandaram um vídeo essa semana que eu ri muito. O sujeito estava sentado numa calçada e ele estava ali no celular. E ele não tirava o olho. Chegou um cachorro por trás dele e mijou nas costas dele. Desculpa a expressão, irmão. Fez xixi nas costas dele. Ele não viu o cachorro chegar. Isso é o que está acontecendo com nossas vidas. Nós acordamos e não pegamos a Bíblia para ler. Nem tampouco dobramos na nossa cama o nosso joelho e vamos falar como o pastor Paulo Franco, com a rocha. E aquele livro da lei que foi encontrado ali no templo, era o livro que ia mudar todo o contexto e a vida do povo de Deus. Mas ele estava escondido, guardado. E diz a palavra de Deus que quando Ilquias achou aquele livro, levou para Josias, mostrou para Josias e mandou, e Josias pediu para que ele lesse para o povo. Para que ele lesse ali. E quando Josias olhou e viu o que estava escrito ali, ele percebeu algo. Esse povo não está seguindo essa palavra, esse povo não está seguindo o que está escrito aqui. Está tudo errado, nós vamos mudar. Agora, o que vamos fazer? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Josias já tinha direção de Deus. A primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Manda Ilquias procurar um profeta. Irmãos, quando nós estamos numa situação em decadência espiritual, a primeira coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? É procurar um homem de Deus e colocar-se diante dele na posição de saber que ele pode nos ajudar. Um pastor, o nosso apóstolo. Nós passamos por situação difícil e muitas vezes viramos as costas para essa situação. Eu vou resolver. Eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. E muitas vezes nós caímos. E quando nós vemos, a pessoa senta aqui na frente e ela vai saltando de banco em banco até chegar no último banco. E dali vão embora. Não estou falando de vocês que estão aí no último banco, não. É ou não é? E muitas vezes isso tem acontecido. E Josias, como Deus, o que foi que ele fez? Ilquias, vem aqui, procure um profeta. Na época, o único profeta que tinha era uma profeta, chamada Uda. Uda não está aí, né? A única profeta da época era Uda. E Ilquias foi até a profeta. E quando Ilquias chegou lá com Safã, a profetisa, quando eles chegaram lá, eles receberam a resposta a qual Deus já estava há muito tempo para compartilhar isso com aquele povo. Deus queria falar aquilo, mas não tinha um momento. E eu creio no coração de Deus que Deus esperou o profeta Josias a reinar em Israel, para que ele pudesse fazer isso. A profetisa Uda chega para Safã e Ilquias e fala: olha, é o seguinte, eu tenho algo a fazer em Israel, destruir. Se esse povo não se voltar para mim, eu vou destruir. Deus estava decidido.
Deus já estava com náusea daquele povo. Deus estava vivendo, estava dentro do coração dele algo que ele não aceitava. Assim é conosco, irmãos. Não pense eu, não pense você, que o pecado, que muitas vezes eu estou praticando, as coisas erradas que eu estou praticando, pastor Disseu, pastor Nilo, pastor Serginho, pastor Rodrigo, não está vendo. Ninguém está vendo. Mas a falta de temor ao homem, ela cauteriza a sua mente e diz assim: tem problema, vamos ver no que vai dar, quem sabe lá para frente melhora, as coisas mudam. Mas não é assim não. Assim foi o povo de Israel no tempo de Manassés, Amon, e eles viveram isso. Mas a sentença estava dada, ela não foi cumprida por causa do rei Josias, que se colocou na posição de mudar aquela situação. E um detalhe, irmãos, um detalhe, isso foi temporário. Isso foi temporário. Isso não foi ali, foi enquanto o rei Josias estava vivo. Diz a palavra de Deus, porque na época em que o rei Josias ele reinava, começa o ministério de Jeremias. Jeremias começava a trabalhar, isso é o trabalhar de Deus, irmãos. Porque aquele povo, eles começaram a ouvir, e Josias começou a pregar a palavra, a falar da palavra como eles tinham que seguir. Mas muitos ainda estavam com o coração endurecido, e Deus sabia. Deus sabia. E diz a palavra que Jeremias, ele começa o seu reinado já, com o rei Josias já tinha uns 25, 26 anos, e ali ele começa a pregar. O povo de Israel estava com o coração duro, irmãos. E aí veio o pior. O rei Josias morreu. E aí começa o ministério de Jeremias, e começa as profecias de Deus sobre Israel, do que Deus ia fazer com Israel. E uma das primeiras coisas que Deus fez, foi levar o povo de Deus cativo para as mãos do rei Nabucodonosor. O que eu quero dizer com isso, irmão? Toda essa situação. O que eu quero dizer é que a nossa vida é um ciclo. Ela é algo que ela gira. O que é um ciclo? Um ciclo é uma série de acontecimentos que se repete periodicamente em nossa vida. Não entendi. Dinâmico. Então ele é uma série de acontecimentos. O rei Josias vinha de uma linhagem real. Por que eu falei aqui no início que a vida do rei Josias é parecida com a nossa? Porque o rei Josias, ele veio de uma linhagem real corrupta, uma linhagem de pessoas abomináveis ao Senhor, que foi o seu avô e seu pai. Assim como eu e você. Mas esse ciclo foi rompido. A palavra de Deus diz que o ciclo, a vida do rei Josias foi rompida, no momento em que ele conhece a Deus e o Deus que ele estava servindo. Tudo que era velho passou. A palavra de Deus nos diz que, em 1 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então tudo ficou para trás, tudo. A vida do rei Josias foi rompida naquele momento ali, e o que era de abominável, o que era de ruim, ficou para trás. Ali ele tem uma nova vida, assim como eu e você. Foi assim com você? Para sempre. Se perseverar.
Eu tenho um testemunho da minha própria vida, não do lado do meu pai, mas da minha mãe. Todos, a maioria que eu conheci desde criança, todos morreram no alcoolismo, foram alcoólatras. Eu não bebi uma gota de álcool até os 22 anos. Dos 22 anos, eu comecei a enveredar nessa vida. No ano que eu aceitei Jesus, que o Senhor me escolheu, que o Senhor me salvou, foi o ano pior da minha vida, onde eu chegava bêbado todos os dias em casa. Minha esposa está aí de testemunha. Eu entrei num alcoolismo profundo. Eu fui um dia num churrasco de um irmão crente, eu e minha esposa, um amigo meu que se converteu, e quando nós chegamos lá, nós estávamos conversando, ele fazendo churrasco, aí chegou mais uns 2 irmãos da igreja dele, ele foi lá dentro da geladeira e pegou umas cerveja. Eu fiquei espantado com aquilo, mas aquilo não me escandalizou, fiquei quieto. E eles começaram a tomar, mais um deles chegou e falou: irmão, você tem alguma coisa contra? Eu falei: cada um tem o seu querer, a sua opção. Eu não faço isso, porque eu vim de uma situação terrível, e a palavra de Deus fala que nós temos que manter as coisas más longe de nós. E eu não quero isso, não quero. Para mim isso não, e eu também não ensino a ninguém. Eu também não falo, porque a palavra de Deus fala que eu fui liberto. Eu fui salvo por um Deus todo-poderoso que me libertou. Por que eu vou voltar para o meu passado? Eu contei uma história aqui, há um tempo atrás, de 2 jovens. Uma certa ocasião, uma repórter americana, ela foi numa palestra de 2 jovens, de um palestrante muito conhecido na Europa e Estados Unidos, e ela chegou nessa palestra, o auditório estava cheio, e aquele palestrante ia trazer aquela palestra, só que essa repórter chegou e sentou numa das primeiras cadeiras da frente, e ela olhou e na frente tinha um mendigo, um homem todo sujo, descabelado, e ela olhou e viu tanta gente ali, empresário, tantas pessoas bem trajada, e ela olhou para aquela pessoa e ficou, por que aquela pessoa estava ali? E uma pessoa que estava do lado dela falou assim: esse aí é irmão do palestrante. E aquilo, ela ficou preocupada com aquilo. Irmão do palestrante. Ela não entendeu. Terminou a palestra, o que ela fez? Foi entrevistar ele. Era o serviço dela. Ela queria colocar alguma coisa no seu jornal. E quando ela chega e pergunta para ele: você é irmão do palestrante? Sou. Mas aí ela não quis falar com ele, ele falou: por que eu estou assim? Sim. Sabe qual foi a resposta que ele deu para ela? Meu pai era alcoólatra, um homem terrível, bebia, chegava em casa, batia na minha mãe, nos meus irmãos, fazia o que queria, e nós sofríamos demais com aquilo. E ali ela começa a fazer alguma pergunta, mas depois ela sai e vai entrevistar o palestrante. E quando ela chega para o palestrante, ela pergunta, faz a pergunta para ele: você é um homem muito conhecido na Europa, suas palestras são tremendas. Como foi que isso chegou? Como foi que você começou? Como foi a sua trajetória de vida? Você sabe qual foi a resposta dele? A mesma do irmão. Ele falou para a repórter: meu pai era um homem alcoólatra, muito ruim, bebia, chegava em casa bêbado, quando entrava dentro de casa batia na minha mãe, fazia o que queria, batia em nós, e nós sofremos muito com aquilo. Mas eu resolvi não seguir o meu pai. Hoje eu sou o que eu sou, porque eu tinha um alvo.
E hoje você está aqui. Você tem um alvo. Você tem um alvo. Você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que ama você. Esse alguém é Jesus Cristo. Mas nós temos que romper com esse ciclo. Por que eu falei que nós somos parecidos com o rei Josias? O problema, irmãos, é que tem muitas pessoas dentro da igreja que não romperam o ciclo. Continua vivendo as mesmas tragédias familiares antigas. O que eles viviam no meio das suas famílias, muitas vezes eles estão dando esse mau testemunho. Às vezes a gente conversa com alguns cristãos e pelo seu jeito, o seu modo de falar, nós já identificamos, é verdade ou não é? E nós entendemos que muitas vezes esse ciclo, ele permeia a vida das pessoas. E a palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. Aquilo que nós fizemos de errado, que nós fazíamos de errado, foi rompido o ciclo, foi quebrado, toda maldição familiar, tudo aquilo que não prestava, foi quebrado. Números 14:18. Diz assim, acharam, irmãos? O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós estávamos inseridos dentro disso, mas foi quebrado, foi rompido. O que mais me choca, o que mais deixa a gente triste, é que muitas pessoas, elas estão na igreja, e quando seus familiares chegam em casa, eles dão muito mais atenção àquilo que os familiares, incrédulos, aquilo que os seus familiares conversam, e ele entra até no meio da conversa, ele faz até as mesmas coisas que seus parentes fazem, ou pior, e muitas vezes não dá um bom testemunho. Como é que eu vou ganhar essas vidas para Jesus? Como é que essas pessoas vão ver em mim uma diferença, como diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 17? E então vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Como é que vai ser isso? Josias, ele durante o seu reinado, como já falamos aqui, ele trouxe o livro para que as pessoas entendessem e ouvissem. Lá em Apocalipse diz assim, precisa abrir não, irmãos, até esse versículo eu sei de qual, mas fala assim, bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, 105, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então é essa palavra, não deixa ela empoeirar, temos que ler. Josias também fez uma aliança com o povo que guardaria e obedeceria às suas leis, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Foi o que a gente leu no versículo que a gente leu aqui, que traz o texto. Tiago diz que nós não temos que ser ouvintes, mas sim praticante. Josias também limpou o templo,
significa tirar as nossas vidas, tirar de nossas vidas tudo aquilo que é impuro. É tempo de abandonar todas as práticas de pecado. Irmãos, outro dia eu trouxe uma palavra no 7, sobre primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, que fala assim: o fim de um mandamento é um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Eu creio que esses são os 3 pilares da vida de um cristão. É verdade ou não é? E há muitas coisas na vida da gente que têm embaraçado o nosso viver. Negócios que muitas vezes nós fazemos, até mesmo o trabalho que nós estamos fazendo, que muitas vezes nos embaraça. Isso muitas vezes prejudica o nosso tempo com Deus, e muitas vezes a nossa permanência dentro da igreja, ou frequentar os cultos. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O 2 fala assim: olhamos para Ele, Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É Ele, somente a Ele, devemos viver de maneira a qual podemos glorificar o Seu nome. Muitas coisas têm nos embaraçado. Segundo Samuel 22, 33, já é conhecido dos nossos irmãos. Deus é a nossa fortaleza, né? Bem presente. E Ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Deus desembaraça os nossos caminhos. Quantas vezes eu não me coloquei na presença de Deus e com alguns embaraços, e a gente muitas vezes nós que estamos, até podemos fazer isso em algumas vezes. E eu sou assim, irmãos. Eu recorro primeiramente ao Senhor, mas eu tenho irmãos preciosos, nossos pastores, a qual muitas vezes a gente chega para eles e conversa, porque eu sei que nós vamos ter uma resposta, assim como Uda deu a resposta para Ilquias. Verdade? Josias foi sábio em suas decisões. O Senhor nos desafia a começar um novo ciclo em nossas vidas. Josias rompeu com o passado e com os laços e pecados de seus familiares. Eu creio, irmãos, que nós, aqui no Parque América, ou em todos os lugares do mundo que está sendo pregado o Evangelho, por tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos, já era para sermos mestre. Já era para sermos mestre. E sair. E pregar o Evangelho. Fazer aquilo que o Senhor tem feito. Irmão, é maravilhoso ter essa oportunidade, a qual Deus me deu através da vida do nosso apóstolo, de estar aqui e de ter a responsabilidade de passar esse recado de Deus para vocês. Nós não precisamos de púlpito para pregar o Evangelho. Mas não precisamos desse púlpito para pregar o Evangelho. Esse púlpito aqui é para ensinamento, para doutrina dentro da palavra de Deus. Pregar o Evangelho é nós sairmos no campo. É o campo que nós temos que sair. Por muito tempo, antes do 7 de setembro, eu tinha uma igreja no Carrão.
E um dia eu falei isso aqui, o pessoal não entendeu, achou que eu tinha uma igreja lá na Vila Carrão. Mas era uma igreja no meu carro. E Deus me usou muito. E eu creio que eu estou voltando de novo para o Carrão. Não sei, eu estou com os projetos, Deus está trabalhando. Irmão, ficar em casa, aposentado, é muito bom. Sem fazer nada, é muito bom. Mas quando a esposa começa a mudar o nosso nome, colocar o nosso nome de Jaque, aí o negócio fica estreito para nós. Já que você está assim, faça isso. Já que você não está em casa, a pia está cheia de louça, faça isso, lava a louça. Ó, a cozinha tem que fazer comida quando eu chegar. Já que você está em casa, faça comida. Mas eu acho que eu vou falar para ela que eu não quero mais esse nome. Eu quero trabalhar, irmãos. Estou novo ainda. Eu conversei isso com o pastor Tseu, né? Sempre que eu tenho alguma coisa, eu bato na porta dele lá e a gente conversa. E eu tô em planos. E eu quero falar outra coisa, irmãos. Vocês entenderam aqui a respeito do rei Josias, de tudo que foi falado, que você pode comparar isso com a sua vida? Você é um rei Josias. Foi quebrado o teu laço. Esquece as coisas velhas. O dia que teu familiar chegar em casa, a minha irmã mora em Brasília, minha esposa está aí. Ela passou muitos anos sem falar comigo. E eu mandava alguma coisa, até via o WhatsApp, ela não me respondia. Por causa de Jesus. E eu, sabe o que eu fazia? Me calava. E quando tinha que falar alguma coisa, Jesus estava em primeiro plano. E eu orei a Deus para que eu não ia lá, mas eu orei a Deus para que ela viesse na minha casa. E ela veio. E quando ela veio, irmãos, eu não empurrei Jesus de goela abaixo na vida dela. Eu agi com meu testemunho de amor por ela. E isso fez uma diferença muito grande, muito grande. O meu cunhado é uma pessoa terrível. E eu viajei agora que eles estavam lá e eu fui para lá. De vez em quando ele dava aquelas tacadas, mas eu sempre respondia dentro da palavra. 3 dias foi difícil estar junto com eles. Mas depois de 3 dias eles começaram a olhar para a minha vida e ver a diferença. Hoje ele me manda todo dia o WhatsApp. E ele mandando um versículo da Bíblia para mim. Tudo que ele manda é dentro da palavra de Deus. E Deus está mudando a vida dele. Esse é o ciclo rompido que nós temos que romper com nossos familiares. Quantos pais morreram sem Jesus Cristo porque seus filhos muitas vezes não deixaram de amar ou de pregar a palavra no tempo oportuno. Deixaram. Amém, irmãos?